Existe o jeito certo de calcular a sua reserva de emergência, e nesse vídeo a gente vai mostrar quanto você tem que guardar para a sua. Se você já pesquisou sobre reserva de emergência, com certeza você encontrou frases indicando que o ideal era multiplicar o seu salário por 6 para você ter essa quantia guardada. E esse valor ele tá errado, ele é estimado um pouco para mais. Quando a gente calculou a nossa reserva de emergência, usando o método certo para fazer esse cálculo, o número foi completamente diferente do que a gente teria chegado utilizando a fórmula popular. Nesse vídeo a gente vai mostrar para vocês como fazer o cálculo correto da sua reserva de emergência. E te garanto que não serão 6 meses de salário, mas sim 6 meses da sua realidade. Pensando bem, para que existe uma reserva de emergência? Para situações onde você perdeu o emprego, situações de saúde, qualquer imprevisto muito grave que você vai precisar de um suporte financeiro. Em outras palavras, a sua renda para, mas a sua vida não. O que todo mundo tem que pensar é, quando a gente entra numa situação de emergência, por exemplo, perdeu o emprego, você vai continuar gastando com o Netflix, com o Spotify, com o YouTube Premium? Acho que não, né? Não deveria, pelo menos. Você precisa cortar tudo que for supérfluo e manter somente o essencial. Então, usar o salário nesse cálculo não é o correto. O correto são usar os seus gastos básicos, os gastos essenciais. Aí sim você consegue chegar no valor concreto para sua reserva de emergência. O que fica na hora de calcular a reserva de emergência? Aluguel, luz, internet, saúde, educação, transporte essencial, financiamento. O que não fica na hora de calcular a reserva de emergência? Restaurantes como delivery, streaming, Netflix, YouTube Premium, lazer, viagens e aquelas compras de roupas. Esses gastos precisam sumir na hora de uma emergência. Deixando claro que não estou falando para você guardar menos dinheiro, muito pelo contrário. Você junta a sua reserva de emergência e continua guardando dinheiro, talvez para uma reserva de oportunidade ou para investir em ativos, por exemplo. Vamos mostrar como a gente calcula na prática. Então, pensando num exemplo real. Uma pessoa que ganha 5 mil reais, se fosse usar esse valor para calcular a reserva de emergência, seria 5 vezes os 6 meses. Então, seria 30 mil reais no total. Mas se a gente olhar aqui para o que ele realmente gasta ali no dia a dia, vamos supor que aluguel, a gente tem 1.200, alimentação, água, luz, gás, internet, celular, um pouco de transporte, o plano de saúde, são coisas que são essenciais para serem mantidas. Então, se a gente olha para o que é essencial para essa pessoa viver, ela tem um custo ali mensal básico de R$ 2.900. Então, se essa pessoa tem 5 mil reais de salário, mas ela utiliza essencialmente 2.900 para sobreviver, então seriam 2.900 por 6, que daria 17.400. São R$ 12.600 de diferença. E não que esse valor seria gasto, esse valor poderia estar em outro tipo de investimento, que desse um maior rendimento para essa pessoa. E o mais importante, quando esse valor está de acordo com os seus custos reais para sobreviver, ele é um valor muito mais alcançável. E ajuda muito a pessoa que está com medo de investir, porque ela acha que tem que ter uma reserva de emergência exorbitante. Agora que você sabe quanto que tem que ser essa sua reserva de emergência, tem 2 critérios inegociáveis. O primeiro é liquidez diária. Liquidez diária é quando você pode sacar o seu dinheiro a qualquer momento do dia, seja sábado, seja domingo, seja feriado. Por exemplo, aconteceu um acidente e precisa sacar 5 mil reais. Esse dinheiro tem que estar pronto para ser retirado do banco e cair na hora na sua conta para você fazer um pagamento. Segundo, segurança. Esse dinheiro ele não pode correr risco, ele tem que estar exato ali a quantia que você precisa. Não é o lugar para uma renda variável, por exemplo. Na prática, existem 3 produtos que atendem esses critérios que o Matias falou. O primeiro deles é o Tesouro Selic. Acho que é conhecido por bastante gente, então é um tesouro do governo. Ele rende conforme a taxa Selic, e ele tem uma desvantagem. Ele não tem essa liquidez que a gente comentou. Então, se você precisa do dinheiro na sexta-feira à noite, no sábado, no feriado, você só vai pegar no próximo dia útil. Segundo, CDB de liquidez diária de grandes bancos, o que a gente usa para nossa reserva de emergência, que é a caixinha do Nubank, por exemplo. Esse tipo de investimento tem resgate imediato, que é aquele que a gente tinha comentado, o resgate de liquidez. Na hora que eu precisar, eu consigo ir lá e sacar esse dinheiro para minha conta. Além disso, ele tem proteção do FGC de até 250 mil reais investido. E por fim, é o terceiro. Ele é uma novidade que vale a pena a gente já mencionar aqui, é o Tesouro Reserva. Ele também é um tesouro do governo, que rende também 100% da Selic, só que ele tem 2 vantagens em relação ao Tesouro Selic. A primeira é que ele funciona 24 horas por dia, os 7 dias da semana, incluindo fins de semana e feriados. Então acaba com aquele problema do Tesouro Selic, que era que não te dava liquidez diária, por exemplo, aos sábados e domingos. Segundo, ele não tem marcação do mercado, ou seja, o saldo nunca vai aparecer negativo. O governo criou isso justamente para facilitar as pessoas que estão querendo começar a investir agora. E vale reforçar que no lançamento, o Tesouro Reserva ele está disponível apenas para o Banco do Brasil, mas provavelmente nos próximos meses outros clientes de outros bancos já vão conseguir fazer esse tipo de investimento. E aí a gente fala de Tesouro Reserva, Tesouro Selic,
Mas é muito importante lembrar que tem dois tipos, que são o Tesouro IPCA+, e o Tesouro Pré-fixado, que tem marcação ao mercado. Então, igual a Matias comentou anteriormente, se você acabar adquirindo esse tipo de título, você pode precisar vender em um momento que o valor tá em baixa e você vai acabar perdendo dinheiro. Então, reforçando, os que são seguros para uma reserva de emergência são o Tesouro Selic, o Tesouro Reserva, que são do governo, e os CDBs, que são confiáveis. Uma quarta opção que as pessoas entendem como a mais segura é a poupança. Só que a gente não colocou ela aqui porque ela tem um rendimento muito baixinho perto dessas três opções que também são muito confiáveis. Agora que a gente explicou vários conceitos e você tem tudo que você precisa, pega seu celular, vai no bloco de notas e lista tudo que você gasta num mês. Gasto fixo, coisa que você passa no cartão, até o lugar que você paga em dinheiro, para você ter noção de todos os seus gastos. Risca tudo que não é realmente necessário. E no final, o que sobrou, isso sim realmente são seus gastos necessários. Pega esse valor, que são seus gastos básicos essenciais, e multiplica por 6. Com isso, você vai ter a sua reserva de emergência. E vale falar que, dependendo da sua profissão, o que você faz, para ter uma maior segurança, você pode aumentar esse cálculo. Você pode multiplicar ali por 8, por 10 ou até por 12. Principalmente se você for autônomo ou freelancer. E tem um detalhe que a gente nunca vê ninguém falar. A reserva de emergência não é um peso, não é um dinheiro parado perdido. Ela é a base que permite você começar a investir com inteligência e segurança. Sem ela, qualquer crise te obriga a vender investimentos na hora errada. Como o que aconteceu na pandemia, por exemplo, que fez com que pessoas vendessem suas ações no pior momento. Quem construiu sua reserva de emergência não precisa vender barato em crise. E te possibilita até construir a sua reserva de oportunidade. Na hora que todo mundo tá em pânico, tentando se livrar de tudo para conseguir dinheiro, essa pessoa que construiu essa reserva tá segura e ela pode até aproveitar o mercado naquele momento. É nessa hora que os verdadeiros investidores ficam ricos, aproveitando para comprar em momentos de crise, em momentos que as pessoas estão vendendo muito barato. No nosso momento atual, a gente terminou de juntar a nossa reserva de emergência e agora a gente está fazendo a nossa reserva de oportunidade. E ao mesmo tempo a gente está estudando e aprendendo tudo sobre renda variável. Então, se você quiser acompanhar a nossa trajetória, segue o nosso canal. E se você ainda não assistiu o nosso primeiro vídeo do canal, foi sobre financiamento de carro, a gente contou um pouco da nossa trajetória com o nosso financiamento, se deu certo, se valeu a pena, se não valeu a pena, assiste que a gente vai deixar o link no primeiro comentário do vídeo. E se esse vídeo esclareceu as suas dúvidas, te deu coragem para montar aí sua reserva de emergência, que você achava que era um valor exorbitante, você viu que é alcançável, comenta aqui, comenta o quanto você achou que a sua reserva de emergência também deveria ser.